Façamos a leitura onde o Senhor tem trazido adiante, irmãos, na epístola destinada aos Hebreus. Façamos a leitura no capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais
com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por vós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. O autor da Epístola aos Hebreus, ele revela um profundo conhecimento de todo o Antigo Testamento. Mas não revela só isso. Ele revela um profundo conhecimento também do Evangelho da Graça. Ele discorre sobre um, apontando o outro, com muita profundidade. Porque essa ciência foi derramada sobre ele da parte do Espírito Santo, por obra de Cristo. E isso é maravilhoso, porque resgata muitas coisas. O homem, ele às vezes estabelece normas, ritos, regras, mas que não servem quase para nada. Muitas das regras humanas decorrem apenas do pensamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Não tem grandes importâncias, grandes fundamentos. Mas quando Deus estabelece alguma coisa, então nós temos que meditar com muita atenção. O Eterno, quando Ele estabelece regras, quando Ele dita normas, quando Ele fala de alguns ritos, nós temos que ter atenção, porque afinal, o autor disso, ele não tem mente humana. Ele não olha como nós olhamos. A eternidade, irmãos, nós nem temos noção do que seja isso. Nós não temos noções de coisas muito altas, até números para nós, quando eles são muito grandes, eles fogem à nossa capacidade de raciocínio. Mas, para Deus, o tempo, os irmãos vejam, aqui esse autor, ele volta em tempos remotos para trazer uma informação atual. Ele vai lá atrás. Os irmãos sabem que a história dos hebreus, ela tem origem em Abraão. De Abraão até Cristo foram, não exatamente, mas quase 2000 anos. 2000 anos. Lá atrás que começou essa saga, essa história do povo hebreu. Mas começou com um projeto divino. Deus traçando um projeto, e como Deus não está preso no tempo, aqui debaixo do sol o tempo vai passando, mas seus projetos estão caminhando até chegar no ponto que Ele deseja. As gerações passam, os homens passam, mas os projetos do Altíssimo não são afetados. Abraão, o Senhor fez uma promessa para ele, mas esse autor fala dos 2 sacerdócios e fala do santuário. E para nós isso aqui tem significado, e é muito bonito. Abraão, ele chamava Abrão, que quer dizer pai exaltado. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Abraão, ele lá atrás, numa certa guerra, seu sobrinho Ló, ele foi feito prisioneiro, mais outros tantos. Ele saiu com seus
homens e venceu, resgatou seu sobrinho. E após essa vitória, ele teve 2 encontros. 2 reis lhe vieram ao encontro, distintos, absolutamente diferentes, completamente separados em grandeza, origem e proposta. Um rei era o rei de Sodoma, outro rei era o rei de Salém. Reis totalmente diferentes, porque o homem que carregava em si mesmo uma promessa, ele tinha um encontro que ele não tinha marcado. O primeiro rei lhe propôs riquezas, porque ele havia vencido. Disse assim: deixa os homens comigo, e você fica com todo o despojo, toda prata, ouro, todo bem, leva consigo. Abraão falou: nem um bem aí eu toco. Nunca você vai dizer, é isso que ele estava falando, o rei de Sodoma me enriqueceu. Eu não quero nada, exceto a parte que toca aos moços. E também esses 3 que estão comigo, eles que pegam. A mim, você não vai dar nada. Porque, sabe, irmãos, são figuras que estão ali, que vão se desabrochando na medida que nós conhecemos a história e a palavra de Deus. Todas as vezes que Deus agenda conosco o encontro, lamentavelmente o inimigo agenda o dele. Os irmãos podem ver, Deus havia agendado o encontro com Israel, lá na casa de Faraó, no tempo da escravidão. O inimigo agendou um encontro com o povo de Deus, pela mão de Faraó, matando os meninos. Enquanto Deus planejava resgatar Israel, o inimigo matava os filhos das hebreias. Foi anunciado o nascimento de Jesus. Até tem uma profecia que dizia assim: em Ramá ouviu-se um choro, uma voz de lamento, e era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existiam mais. Era o rei Herodes: mata as crianças de 2 anos para baixo. Enquanto Deus havia marcado o encontro com a humanidade, Satanás marcou outro encontro de morte, mas sempre prevaleceu o encontro do Senhor. E bem-aventurado é o irmão e a irmã que escuta essa palavra. E você sabe, ainda que o inimigo agendou encontros com você, prevaleceu o encontro do Senhor. E por esta palavra, alguns encontros marcados com as trevas serão desmarcados no futuro da tua vida, por causa do poder do Espírito Santo em você. E todas as vezes que o inimigo marcar o encontro com você, Cristo desmarcará. Glórias ao Senhor. Deus te tomou pela mão para te levar adiante. Enquanto o seu coração bater com amor, no céu tem ordem a teu respeito. Essa é uma obra maravilhosa, irmãos. Aquele rei que encontrou com Abraão, algumas características dele são narradas aqui no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Sem genealogia, ou seja, não tem pai nem mãe. Sem princípio de dias, também não nasceu, também não morria. E ele era tão grande que quem tinha as promessas era Abraão. Ora, o maior abençoa o menor. É sempre assim. E quando o rei de Salém foi encontrar com Abraão, ele trazia consigo 2 elementos. É o que nós temos que prestar atenção. Tudo que Deus faz tem razões eternas. Deus não toma nada porque ele estava com pressa, porque era o que veio no momento na mente dele. O Senhor, ele olha lá na frente, tudo tem fundamentos profundos. Esse rei encontrou com Abraão, muitos sabem isso, ele trazia numa mão pão, na outra trazia vinho. Só que Abraão já era rico. Isso não é presente muito importante. E Abraão deu dízimo para ele.
O dízimo era um tributo de um sacerdócio. Abraão, ele era o detentor das promessas, mas quando ele viu aquele mensageiro, ele percebeu: esse sacerdote, ele é maior do que eu. E ele traz consigo dois elementos: pão e vinho, e entregou para Abraão. Melquisedeque e Arão representam dois sacerdócios. Nós temos que voltar um pouco na história para entender essa palavra, para entrar na leitura com fundamento. Olha, irmãos, voltando um pouco no passado, como que foi instituído o sacerdócio? O primeiro sacerdócio de Arão foi na casa de Levi. A tribo de Levi foi transformada em tribo sacerdotal. Eles serviam ao Senhor em todo o cerimonial que era proposto na lei. E o sumo sacerdote da ordem era Arão, irmão de Moisés. Essa é a linhagem sacerdotal antiga. Da linhagem de Levi é que deveriam sair os sacerdotes. Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é de outra tribo. Vocês entendem o que está sendo pregado? Jesus pertencia à tribo chamada tribo de Judá, da qual nunca se falou em sacerdócio antes. Mas, como Deus faz tudo com profundidade, lá atrás, em Jacó, havia uma profecia escondida. Disse assim: Judá será o meu legislador. Legislador, aquele que faz leis. Em Judá, na tribo de Judá, vai nascer o legislador, aquele que estabelecerá as leis que vão reger a igreja futura. São dois sacerdócios. O sacerdócio de Melquisedeque, irmãos, é um sacerdote de sacerdócios eternos, que não morrem. E esse sacerdote foi que, encontrando com Abraão, lhe abençoou. O autor dos Hebreus faz reporte a isso aqui, a este encontro, a esse sacerdote, e aos rituais e a certas práticas que os levitas faziam, e os sacerdotes, que eles mesmos não entendiam. É como se essa igreja tivesse uma cortina aqui, no meio dela tem embaixo, né? Aqui, de cá, os sacerdotes ministravam. Aquela parte mais interna, só o sumo sacerdote podia entrar ali. Uma vez por ano só. E tinha regra. Ele tinha que pegar umas brasas do altar, chegar lá dentro, colocar as brasas e colocar um incenso em pó em cima das brasas, e levantava uma fumaça. E a fumaça cobria a arca, o propiciatório, para que ele não morresse. Ele não podia entrar ali sem sangue, ele tinha que pegar sangue, pôr no dedo o sangue, ele aspergia na frente da arca e 7 vezes o propiciatório. Ele estava dizendo o seguinte: eu não tenho dignidade de entrar aqui, eu não tenho dignidade pessoal para passar para dentro desse tabernáculo, mas uma vida foi tirada, um animal foi sacrificado, a vida foi ceifada, para que o meu pecado não se apresente agora aqui, mas que se apresente aquela vida imolada como uma desculpa para o meu pecado, uma justificativa temporária. Deixa eu entrar aí, não com minha honra, mas pela vida que foi ceifada, para que eu possa entrar nesse santuário. O sumo sacerdote entrava com medo e saía muito cuidadosamente dali. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, e eram 2 fileiras de 6 pães. Ali era o pão da proposição, pão da presença. Ali estava simbolizada as tribos de Israel. Tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, tudo em redor. Essa arca, irmãos, guardava dentro dela 3 elementos: as tábuas do concerto, que tinha lei, a vara de Arão que havia florescido, e ali tinha um maná que desceu do céu, estava dentro da arca.
Os irmãos percebem que são todas figuras que duraram até o tempo da vinda do Senhor. Olha aqui, sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. E no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, e não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que o caminho do santuário não estava descoberto. Porque esse santuário, o lado mais interior, ele representa o céu. Não dá para pregar numa palavra assim o que tem de fundamento aqui, mas só para os irmãos um dia em casa, quem sabe para alguns Deus usar para isso. Quando morreu o rico e o Lázaro, vocês lembram para onde o rico foi? Ele morreu e caiu no Hades. Quando terminar a nossa vida, não há nada mais a ser feito. Nós lemos: ao homem foi dado morrer uma vez, e após isso virá o juízo. Do outro lado, simboliza o santuário verdadeiro, não esse feito por mãos humanas. O céu que nós olhamos, esse céu físico aí, se nós sairmos numa nave espacial, nossa vida acaba. A vida de todo o tempo que a população na Terra existe, nós temos um tempo igual andando rumo ao desconhecido. E onde está o fim disso? Ele está muito longe. São anos-luz. Agora, uma imensidão dessa, uma criação tão extraordinária. Agora, irmãos, imagine isso. Esse santuário lá de dentro, que estava fechado, que a cortina dizia o seguinte, o Espírito Santo: não entre nesse santuário. E mesmo o sacerdote só entra aí com sangue, senão ali dentro mesmo eu mato ele. Até a arca, vocês lembram quando ela balançou, carregada pelos animais? Quando ela balançou, teve alguém que tentou segurar a arca, Deus fulminou ele na hora. Essa arca balança, mas quem sustenta ela é o Senhor. E guarda isso, viu, irmão? Essa obra aqui balança, mas não põe a mão não, que Deus te fulmina. Ela balança, mas ela não vai cair não. Esse povo tem um Senhor que olha diuturnamente por ele. Enquanto o Espírito de Deus estiver em nós, essa arca não vai cair. Pode balançar, porque balançou. O boi tropeçava, vai cair tudo, vai estragar tudo. Mas quem está lá em cima, olha tudo aqui embaixo. Lá, do lado de dentro, não se podia entrar. Quando Cristo na cruz bradou, vocês lembram? Pai, em tua mão entrego o meu espírito, tudo está consumado. Eu realizei a obra proposta, paguei a dívida da humanidade, bebi o cálice da amargura, passei por todos os processos, enfrentei Satanás num corpo humano e ele cercou meus caminhos, eu venci. Glórias ao Senhor. Ele caiu diante de mim, ele foi julgado, perdeu toda a prerrogativa de ministro, tombou. Quando ele tombou, lá de cima, um barulho foi visto no santuário, dentro do tabernáculo. Lá dentro escutaram um barulho, e alguém viu, quando começou de alto a baixo rasgar, como se uma mão invisível rasgasse de cima para baixo, e o santuário, o santo e o santíssimo se encontraram. O santíssimo ficou livre. Sabe o que estava sendo dito? Eu abri o caminho para o homem entrar no céu. Daqui para frente, quem tombar, tomba, já entra dentro do meu santuário. O caminho aos céus foi aberto na cruz. Tudo que era impossível, a lei, é possível na graça. Porque a lei é espiritual boa. Eu já vi as pessoas falar comigo: a lei é boa, a lei é espiritual, a lei é boa e a lei é espiritual. Mas quando o homem peca, a lei mata e não dá vida. A lei condena e não salva.
Mas Jesus, cumprindo a lei, nos trouxe a graça, que remediou a nossa história, sarou, resgatou. E quando nós estamos tropeçando, estamos arrependendo, a justificação dele está em nós trabalhando. Quando nós ficamos arrependidos de um erro, o Senhor é o nosso advogado nos tribunais eternos. Ainda que o inimigo queira nos acusar, o Senhor fala, o assunto dele já está tratado lá na cruz. A nossa justificação é essa, porque quando Deus olha para nós, não vê nossas misérias, vê a obra de Cristo estampada em nosso rosto. É o sangue que foi vertido que nos justifica. Por isso que o crente fala, Senhor Jesus, me cubra com teu sangue. Ou seja, esse pagamento que foi feito da minha dívida na cruz, Senhor, põe ele agora em memória, tem misericórdia de mim. O meu inimigo me cercou, Senhor, eu estou numa fraqueza terrível, Senhor, eu tropecei ontem, me ajuda, o sangue de Cristo te justifica. Isso não é para abrir as portas para nós pecarmos voluntariamente, porque aquele que peca voluntariamente, ele fecha as portas da reconciliação. Mas são as fraquezas, são os momentos que a nossa natureza humana, ela está fragilizada pelos processos da vida. O caminho aos céus foi aberto, e foi aberto com tamanha clareza, que ali na cruz, os irmãos se lembram muito bem, o que aquele ex-ladrão ouviu, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Eu já estou rasgando o véu do templo, e o céu está aberto. Glórias ao Senhor. Ó mulher, ó homem de Deus, você foi chamado para adentrar, não esses espaços aqui, o espaço onde Deus habita. Já pensaram a organização? Eu nunca vi falar que a lua parou de rodar, eu nunca vi falar que a terra trocou a rota, ela colidiria com o sol. Tudo funciona, os irmãos podem ver, tudo funciona. Há uma lei que rege todo o universo. Agora imagine como que é dentro do Santo dos Santos, figurado no tabernáculo. Já pensaram, irmão, o que é lá dentro? Foi por isso, irmãos, que Estevão, apedrejado como um cão, ele abriu os olhos, e o Senhor abriu os céus. Ó Estevão, olha aqui. Ele viu o Senhor, ele viu um pouquinho daquela glória em cima. O céu está aberto. É a primeira preocupação dele, Senhor, eu já vou embora encontrar contigo, mas não deixa esse povo pagar a conta da minha vida, porque o que eu vejo é tão maravilhoso que eu não queria que eles perdessem. O amor de Cristo tomou conta dele, porque o véu se abriu, e na morte de Estevão, o véu se abriu para ele também. Na sua morte, o véu está aberto para você. Por isso que nós não temos que ter medo de morrer. Nós temos que ter medo, sabe de quê? É de pecar e viver em transgressão, com vida ímpia. Se Deus está conosco, tudo tem jeito. Tudo é possível para aquele que crê. Aonde você for, por onde você passar, se Deus te der a mão, você vai saltar o valado. Se Deus entrar com você, não tem ninguém que te vence. Se Deus te perdoar, não tem ninguém que te acusa. Se Deus for teu amigo, os teus inimigos podem se multiplicar, como Davi falava, quando o seu filho seguiu a persegui-lo. Como se tem multiplicado os meus adversários, Senhor. Mas de todos Deus tirou ele por cima, e de todos Deus vai tirar você também. Essa igreja foi chamada para entrar no Santo dos Santos. Lá dentro é a figura que está aqui. Os irmãos vejam. A purificação para entrar aqui, o sacerdote tinha que levar sangue. Ele matava o animal e levava o sangue consigo para poder entrar lá. Nós vamos entrando pela fé nesse santuário. Ele levava sangue alheio, o nosso sacerdote levou o sangue próprio. Por isso que ele é capaz de purificar, porque aqueles sacerdotes, quando ele levava o sangue, ele só fazia uma memória de pecado, porque ele voltava lá e pecava tudo outra vez. O crente não, na medida que ele é purificado pelo sacrifício de Cristo, ele vai errando cada vez menos, é luz, cada vez mais luz. Quem é santo, santifique-se mais. Os erros do ano passado, esse ano nós vamos contabilizar menos erros. Tropecei 100 vezes no ano passado, esse ano eu tropeço no máximo 90. Eu vou fechando as portas para os erros, até chegar ao ponto que se cumpra comigo o que está escrito na palavra. A universal assembleia dos justos aperfeiçoados, aonde nós somos chamados para tomar parte. Nesse grupo
muito heterogêneo, de todas as nações, raças, tribo e língua, mas juntos, felizes, nós vamos nos encontrar para entrar dentro do Santo dos Santos. Isso é o melhor que pode existir para um ser humano, saber que ele foi chamado para viver com Deus, dentro dos espaços mais magníficos da criação. Tudo é organizado, tudo funciona, tudo é belo, tudo é santo, tudo é limpo. Não tem choro, não tem lágrima, não tem tristeza, não tem morte, não tem angústia, não tem arrependimento, tudo acabou. Só que quando, à medida que o tempo se aproxima, o inimigo também, lamentavelmente, ele fica agitado. O Senhor está agendando um encontro com a igreja para muito pouco tempo. O nosso encontro final com Cristo está muito próximo. Nosso adversário anda agendando encontros aí, mas prevalecerá o encontro do Senhor. Olha, eu já observei na Escritura vários sinais. Ninguém sabe a data. Quem anuncia a data da volta do Senhor peca. Porque enquanto Jesus Cristo esteve aqui em corpo humano, porque hoje ele sabe porque ele é Deus, mas enquanto ele esteve aqui em corpo humano, ele se restringiu, e ele confessou: eu não sei o dia. E todos que anunciarem o dia do Senhor, o ano da volta, pecam. Mas nós podemos saber de uma coisa: está perto. Está perto. Os irmãos, vejam como que nós estamos chegando para tomar posse dentro do Santo dos Santos. O Senhor disse assim: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios complete. No ano de 70, os irmãos sabem tudo isso. O general Tito entrou em Jerusalém, derrubou os muros, derrubou as casas, matou as mulheres e os homens, derrubou o templo de Jerusalém. Até o ano de 1948, os judeus andaram perdidos, vagueando pela terra, sem ter um país. Na história da humanidade que eu conheço, acho que não tem outro, o único povo que passou quase 1900 anos sendo povo sem ser país foi Israel. E mais, a única língua que ficou quase 1900 anos encostada num canto e ela voltou a reviver foi o hebraico. Até que o tempo dos gentios complete. O tempo dos gentios é o nosso tempo, são os não-judeus. Quando entrar o último gentio na graça, na arca, semelhança daquela arca de Noé, quando entrar o último, porque a gente não sabe, mas o Senhor sabe, Ele está contabilizando. Quando o último entrar na arca e ficar convertido, sabe o que vai acontecer? Você vai falar para os anjos dele: pode tocar as trombetas. Vai juntar todo o exército do céu, a alta corte celestial, os querubins da glória, a estrutura mais poderosa do universo, a juntar todos e falar: vem comigo. É o dia de encontrar a minha igreja, é o dia de encontrar Maria, Pedro, José, Antônio, machucado, provado, tentado, traído, esquecido. Você vai ver aquele dia o Senhor com voz de arcanjo e com trombeta, te chamar pelo nome, gritando cada um de nós. O Senhor agendou esse encontro que está perto, e Satanás está agendando encontros com a igreja por vários caminhos de contradição. Mas não larga do teu posto, não corra da guerra, não desanime da fé, porque Cristo vai te fortalecer. No final do tempo surgirão homens amantes de si mesmos, carregados de pecado, carregados de vanglória, com comichões nos ouvidos, não sofre mais a sã doutrina. Mas você seja firme e fiel, como o Senhor disse para Timóteo pelo Espírito Santo. Paulo falava: ser fiel, exemplo de tudo, Timóteo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, disse o Senhor, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele fala assim para um anjo da igreja: vou te dar uma pedra branca, e nela está escondido o seu novo nome. E ninguém sabe o que está escrito ali, só aquele que recebe. Até nosso nome vai ser diferente.
tudo vai ser diferente. Nós estamos caminhando para entrar no céu. Os caminhantes para o céu, eles têm umas características. No jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de agir, de reagir. Quem caminha para o céu, olhando ele, se percebe: este homem está indo para o céu, essa mulher está indo para o céu. Eu percebo no jeito dela vestir, no jeito dela falar, nos negócios que ele faz. Eu percebo que ele não é daqui, é um estrangeiro, é forasteiro. Será que nós somos todos forasteiros por aqui? Ou tem alguém que achou aqui o ponto de parada? Eu não quero ficar aqui não. Queridos irmãos, nós temos que ser forasteiros nesse lugar. Aqui não pode ser o lugar de seu paradeiro final. Quando você tiver que negociar entre seu princípio e um prejuízo, fica com prejuízo. O princípio não se negocia. Quando você tiver que negociar seu caráter ou uma grande afronta, beba a afronta, porque caráter não se negocia. Quando você tiver que negociar sua santidade ou uma vergonha pública, passe a vergonha pública, mas não negocie a sua santidade. Glórias ao Senhor. Não negocie os valores santos que Cristo morreu para te dar. Não negocia aquilo que é sagrado e puro, que foi colocado em você por sangue derramado na cruz. Não negocie o que o Senhor te colocou com um custo muito alto, acima do que você podia pagar. Não aceite negociar aquilo que Deus te deu. Até os dons. Você tem que todo dia perguntar: cadê o dom que o Senhor me deu? Eu quero o dom. O dom foi embora. Glórias ao Senhor. Que volte o dom em nome de Jesus Cristo para você. Aleluia. Não perca o que é santo. As vestes, elas te foram dadas. E eis que eu vi uma multidão tão grande, vestida de um vestido branco, de linho fino, que representa a justiça dos santos. Como nós estamos vestidos aqui hoje? Espiritualmente estamos todos de linho. E você que escuta essa pregação na sua casa, está vestido de linho? Branco? Porque se nós não tiver vestido de linho branco, sabe o que vai acontecer? No dia da festa, o rei vai chegar assim: como que você entrou aqui dessa maneira? Amarra, joga lá fora, que com essa veste ninguém entra na minha festa não. É assim, queridos, nós vamos para o Santo dos Santos. É o lugar mais interior. O brado de Jesus na cruz, o rei. Até um centurião que nem era crente, quando ele viu as palavras do Senhor Jesus, o jeito dele olhar, as palavras que ele falava, o tom da voz, e depois quando ele bradou, entregou o seu espírito, o céu se fechou. Começaram então os relâmpagos, trovões, e um terremoto tomou aquele lugar. E ele falou: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Nós matamos o filho de Deus. Até no cemitério da cidade o terremoto chegou, e o grito do Senhor chegou. As sepulturas se abriram, e quem era santo e puro tombou na legitimidade da sua fé, se levantou do meio dos mortos, o corpo se recompôs e entrou na cidade. Esse pai tinha morrido, está vivo. Foi o brado de Jesus. Se Jesus morrer não ressuscitou alguns, na glória vai ressuscitar todos nós. Se na morte ele trouxe uns à vida, na volta vai trazer todos, e em glória, para dentro do santuário eterno. Para onde você está indo, irmã? Para onde você vai, irmão? Dá uma olhada no espelho dessa palavra, como está a sua veste. Se ela não estiver branca como o linho puro da justiça da palavra, pede uma veste para o Senhor hoje aqui. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus, santo é o Senhor, glória a Deus, nosso eterno Deus e Pai celestial.
de novamente, Senhor, se encontramos aqui a uma parte da tua herança com o joelho prostrado em terra, agora em ato de agradecimento, Senhor, contente, alegre por este momento feliz na tua presença. Graça nós te damos, Senhor, pela força dada ao teu Filho em levantar, atender este santo culto, aonde foi aberto em nome do Senhor Jesus. Graça nós te damos, Senhor, pelos hinos entoados, ainda que provados, angustiados, perseguidos, não foi negado aqui o louvor à tua santidade divina. Glória ao nome do Senhor. Graça nós te damos, Senhor, pela oração dada ao teu Filho, que esta subiu como incenso suave ao céu do céu. Graça nós te damos maiormente por este rico ponto de palavra, Senhor, aonde veio nos alegrando, Senhor, a nossa alma. Tu mandaste este pão do céu, aonde saciou as nossas almas, e estamos aqui fartos, Senhor, de ouvir, Senhor, estes ensinamentos, como melhor te servir na terra. Graça nós te damos por tudo, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, na terra, e livra a nossa alma de pecar na tua presença. Pai eterno, recebe esta oração de agradecimento, juntamente este santo culto, em nome do teu Filho Jesus, bendito e eterno. Deus seja louvado. Fazer leitura na palavra que o Senhor tem nos trazido adiante, o Evangelho narrado por João. Capítulo 8. E como alguns não têm costume de ler a Bíblia, nós vamos de vez em quando ler bastante. Hoje nós vamos ler o capítulo todo. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifique de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim
e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam o que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que,
se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. Vemos, irmãos, nessa leitura, a natureza clara e triste do ser humano, quando o seu coração não se abre. Porque nós, irmãos, precisamos ser trabalhados. A estrutura do nosso espírito, ela tem problemas sérios. Ninguém nasceu perfeito aqui. E todos nós precisamos de ser aperfeiçoados. A santificação é um processo continuado. Isso é o que compete a nós. Na medida que caminhamos na santificação, vamos adquirindo um caráter semelhante ao de Jesus. A santificação é uma proposição do Evangelho, é a proposta de Cristo com o ser humano resgatado. É que o ser humano permita que o coração seja trabalhado, talhado pelas instruções da palavra, até que o Senhor Deus possa colocar em nós estampada a sua própria natureza, que o caráter nosso se pareça muito com o caráter dele. Isso é santificação. Nós vamos tirando de nós o que é mal e trazendo o que é bom de Deus para nós. As pessoas têm coisas feias, mas só que elas não conseguem olhar por dentro. As pessoas têm coisas horríveis demais, que não são nem sequer analisadas por elas. Esses homens eram religiosos. Sabe quem que eram os escribas? Eles faziam a transcrição da escritura sagrada, caractere, no hebraico. Eles eram doutos, conheciam todos os detalhes das escritas, eles conheciam todo o texto da Bíblia daquele tempo, que não chamava Bíblia, das Sagradas Escrituras daquele tempo, conhecia tudo. E a Bíblia, ela aponta, assinala para Jesus. Se eu tenho na mão uma lanterna e ela funciona, quando eu ligo a lanterna, ela tem que jogar luz diante de mim. Eles tinham na mão a palavra, que era para jogar luz diante deles, para eles enxergar um pouco, mas não, eles não gostavam, não se deixavam trabalhar. E nós mesmos temos que nos vigiar, porque muitos de nós não nos deixamos admoestar por Deus. Deus nos aconselha, nos exorta, nos ensina, e muitos de nós não nos deixamos aconselhar devidamente. Firmamos em nossa posição, muitas vezes em nossa opinião. Muitas vezes, irmãos, a nossa opinião é resultado de opiniões diversas. Nós vamos entrar no texto dessa leitura. Muitas pessoas têm uma opinião formada,
Mas se formos olhar o que ela tem formado, é resultado de trabalhos de outros conselheiros. Conselheiros que foram colocando nelas informações, muitas vezes falseadas. Agora, os irmãos vejam, os escribas e fariseus foram encontrar com Jesus Cristo. Também foram encontrar com eles os cegos, os mancos, os ressecados. Esses olhando para Jesus e chamando, encontrando nele a figura divina, pedindo ajuda e socorro. Irmão, o texto bíblico está repleto de passagem onde pessoas simples gritavam pelas ruas: Jesus, tem misericórdia de mim! E ele sempre parava, voltava e atendia ao clamor. Agora está aqui a classe mais alta. Pegaram uma mulher em adultério, e a lei de Moisés recomendava isso. A adúltera será apedrejada. O pecado de adultério para a mulher é o mesmo pecado praticado pelo homem. O adultério é pecado para homem e para mulher, mas naquele tempo eles punham o peso só na mulher, embora sempre foi pecado contra homem e contra a mulher. O peso da lei pesaria em ambos, mas as mulheres sempre foram oprimidas muito mais. As mulheres quase não tinham valor nenhum. Foi Cristo que resgatou o valor da mulher, foi Ele que fez isso. Levaram a mulher, porque eles colocaram o Senhor num dilema. Um dilema é assim: quando qualquer alternativa que eu escolha me compromete. Apresentaram a mulher, essa mulher foi apanhada em próprio ato adulterando, e a lei de Moisés determina que as tais sejam apedrejadas. Agora nós queríamos ouvir a tua sentença. Agora, se ele falasse apedreja, ele que veio resgatar exatamente o perdido, veio buscar as ovelhas caídas, exatamente a primeira oportunidade ele mataria. Se ele não matasse, ele quebraria a lei de Moisés. A lei determinava que se matasse. Ou ele seria um transgressor da lei de Moisés, ou seria um transgressor da lei de Roma, porque só Roma podia dar lei capital, nenhum judeu podia matar o outro. É tanto que para matar Jesus pediram apoio a Roma. Nenhum judeu poderia sentenciar outro de morte. Então, se Jesus sentenciasse a mulher de morte conforme a lei de Moisés, ele quebrava a lei de Roma, além de fugir da proposta divina de resgatar. Se ele falasse para perdoar, ainda ele não havia consumado a sua obra na cruz, a lei estava de pé, ele fazia exatamente a transição, ele que veio implantar a graça é ele, a graça é ele em nós. Aparentemente ele não tinha saída. Os escribas e os fariseus construíram uma armadilha bem construída para ele. A coisa foi bem montada, mas esses homens pensam que eles fizeram isso sozinhos, mas não foi. O que é mais triste é isso, é que as pessoas são trabalhadas por forças que elas não conhecem. O mal, ele sempre tem o apoio do príncipe do mal. O bem sempre tem apoio do príncipe do bem. As luzes eternas sempre irradiam, são irradiadas de uma mesma fonte, e o mal sempre irradiado da mesma fonte. Por isso que quando a pessoa pratica o mal, ela se torna, quem pratica o pecado, está escrito aqui, é servo do pecado, é escravo. O escravo não tem direito à liberdade, não é filho. Quem morrer praticando o pecado, morreu escravizado. Ele vai para onde? Vai para os calabouços eternos. Nós temos que nos libertar de toda a prática de iniquidade, porque o pecado, o preço dele é a morte. Cristo veio soltar as amarras que nos prendem no pecado. E aquela mulher, que seria o triunfo daqueles escribas e a glória daqueles fariseus, os irmãos conhecem bem essa passagem, porque ela é muito citada. Ele não respondeu nada. Ele começou a escrever no chão.
escrevia com seu dedo. E os mais velhos, que estavam mais próximos, que tinham mais autoridade, estavam perto do Senhor, ele escrevia com os dedos. E eles insistiam: qual é a solução? Ele ficou de pé, endireitou-se. Entre vocês, quem está sem pecado, pega a pedra e joga nela. É como quem diz: eu estou olhando vocês por dentro, eu sei o que cada um de vocês pratica escondido. Porque quando ele falou: o que tiver pecado, pega na pedra, o olhar deles já tinha vasculhado o coração deles, e eles perceberam isso aí, ficaram com medo. O olhar de Jesus devassou, atravessou a parede do nosso coração. Joga a pedra. O mais velho falou assim: eu não tenho como jogar pedra, ele já descobriu minha miséria. Mas não humilhou ninguém, não colocou público o pecado de ninguém, mas de per si, com cada um deles, eles foram percebendo no olhar de Jesus. É impossível resistir esse olhar. E o dedo escrevendo, eu não sei o que ele escrevia, eu não sei, mas era alguma coisa que perturbava aqueles velhos, porque à medida que os velhos olhavam para Jesus, ele abaixava, escrevia e iam embora. Outro levantava, ele abaixava, escrevia, outro ia embora. Não ficou nenhum acusador, todos foram embora. Glórias ao Senhor. Isso é história também nossa, sabia? Nós temos muitos acusadores lá no mundo das trevas, por causa de nossos erros. Mas Jesus, vocês já leram sobre a justificação? Nós somos justificados por Jesus. Quando o adversário vem nos acusar, Deus não escreve na areia alguma coisa, Ele já escreveu no nosso coração a sua lei. E o adversário que vem nos acusar, vê a lei de Deus escrita em nós, dá meia volta e vai embora. Essa é uma carta que já está escrita. Esse é um livro selado. Bem-aventurados são aqueles que foram resgatados da mão da morte, porque nós não ia ser pedrejados, nós ia ficar no fogo que arde para sempre. Ficou de pé. Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Não ficou nenhum sequer. Eu também não te acuso, mas te digo uma coisa: não peque mais. É maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso, o poder de perdoar, de quitar dívidas. É para isso que ele veio. A obra de Deus é isso, é resgate de almas, é ligar-nos outra vez com Deus, é nos levarmos para Deus. É uma coisa muito maravilhosa. Irmãos, olhar um pouco para frente, um pouco mais adiante na nossa história, se nós tivermos fé, nós podemos olhar um pouco adiante e vamos encontrar uma Assembleia Universal de justos aperfeiçoados, uma festa, uma alegria, uma glória. O Senhor não falou: eu não sou daqui de baixo. E no outro ponto ele fala: e esses aqui, meus amigos, também não são daqui não. Porque à medida que Cristo vai transferindo o que é dele para nós, nós fomos transformados em filhos. Nós éramos escravos do pecado. O escravo não tem o sangue do patriarca, ele não herda nada. O escravo não herda nada. Mas se for adotado como filho, tudo que é do fazendeiro ou do empresário fica como herança daquele que era escravo. Ele foi resgatado da condição de escravo. O escravo era marcado quando ele podia servir livre, cumprir o prazo, mas ele amava o patrão. Ele falou assim: eu não quero ir embora, quero continuar com o senhor. Então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte: eles pegavam a sua ovelha, punha a orelha dele na porta e batia com o martelo e furava a orelha dele. Aonde ele passava, ele falava: esse homem era escravo, mas agora ele ficou com o dono dele, que gostou dele, né? Furou a orelha dele. Aqui, cada um de nós, Deus não furou sua orelha não, mas Ele te marcou. Você agora é do Senhor também. Por onde você passa, quem te olha fala. E nem nesse mundo, no mundo espiritual, essa mulher
Ela é do Senhor, a marca do Senhor está nela, foi marcada pelo Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. Os conselheiros, que conselheiros tão tristes, homens tão sábios, podia fazer tanta coisa bonita. Levantaram-se contra ele, e ele falava: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, quem ouve as minhas palavras, quem ouve meus conselhos, não caminha na escuridão do pecado, da ganância, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. As pessoas pecam, como se isso aí fosse dar para ela uma vivência pós-morte. Ali as pessoas velhas estão na porta da morte e estão com ânsias de pecar. Irmão, se a pessoa não percebe que é uma loucura, que ela corre atrás do vento, é uma loucura. É uma loucura. Para que nós nascemos? Para quê? Qual que é o sentido da vida? Deus veio aqui, Ele é chamado Emanuel, Deus conosco. É para fazer com que a luz dele brilhe dentro de nós, iluminando nossos cantos escuros, tirando de nós as rusgas, aquelas coisas que não são boas. Até Paulo, com a sua excelente ciência, Barnabé, com sua dedicação apostólica, tiveram uma desavença, um desentendimento. Olha o que eu sou a luz, mas nós somos treva. Se nós soubermos que nós somos treva, nós vamos querer que a luz brilhe mais em nós, porque quando o homem acha que ele é luz, aí infelizmente ele perde o caminho. Mas enquanto ele confessa que é treva e a luz é Cristo, ele se abaixa e se põe diante do Senhor com obediência. Paulo atritou com Barnabé por causa de Marcos. Marcos não tinha acompanhado eles numa viagem. Barnabé queria levá-lo. Paulo falou: eu não levo. Ele não me acompanhou naquela missão, agora também não quero ele nessa missão não. Olha que o capricho humano, né? Até um homem daquele, aquela envergadura que fez esse capricho. Nós temos que deixar nossos caprichos, irmão. Capricho já fez muita gente sofrer. Opinião, eu sou de opinião, isso é treva, isso não é luz. Minha palavra não pode voltar atrás. Eu já vi que minha palavra não volta atrás. Grandes coisas. Deus voltou a palavra dele atrás já. O crente não volta, Deus já voltou. Deus, o Senhor deu na oração. Jonas, o Senhor tinha falado que vá lá, prega para esse povo, que eu vou destruir todo mundo aí. Eu até não queria ir, falei: eu vou lá não, porque eu conheço o Senhor tem um coração muito bom, eu prego, eles arrependem, o Senhor vai ter misericórdia, minha fama de profeta vai por terra, não vou lá não. Vai lá e prega. Pregou, o povo arrependeu, amarraram até a boca dos bois, todo mundo de jejum, até o boi. O rei começou a andar devagar, vestiu de saco. O Senhor falou com ele: eu não vou castigar, olha como é que estão arrependidos. Você viu como é que treva vira luz? Glórias ao Senhor. Ó mulher, ó homem de Deus, guarda isso. Se você reconhecer que você é treva, a luz vai te iluminar por dentro. Enquanto você achar que você é luz, você está em trevas. Olha, nós precisamos de luz. Quanto mais Cristo nos iluminar por dentro, mais seremos felizes, menos bateremos a cabeça, menos seremos trapaceados. Ele ficou bravo. Eu não concordo não. Agora vai salvar todo mundo. Que absurdo. Eu já profetizei, já pus minha palavra aí já. Mas você pôs sua palavra, Jonas, eu pus a minha também. E eu vou voltar com a minha atrás, porque o meu amor, ele sobrepuja a minha sentença. Alguém que escuta essa palavra aqui, longe daqui, ou perto daqui, guarda isso: o amor de Deus sobrepuja a sua sentença. Se você volta atrás, Deus te dá um abraço apertado. Você lembra o filho pródigo? Gastou tudo o que tinha com as prostitutas, mas um dia ele arrependeu. Um dia ele voltou atrás e, cansado de chorar e de sofrer, ele falou assim: eu não sou digno de ser chamado filho, mas pelo menos empregado eu podia ser, que empregado na casa do meu pai vive melhor que eu solto aqui. E eu já fiz tanta coisa errada,
já gastei tudo com as meretrizes, mas eu vou lá, eu não quero ser filho não, vou falar para ele me contratar, me pôr lá no terreiro, lá no quintal, porque eu sei que assim eu vou ser mais feliz do que aqui. E quando ele estava chegando, ele mandou um recado: eu estou voltando, fala para o papai que eu quero ser empregado da fazenda. O pai pegou a notícia e falou: meu filho está voltando, mata o melhor bezerro, chama os músicos, vai ter festa. Enquanto ele fala: papai me contrata como um funcionário, o pai dele saiu correndo pelo encontro com ele, deu um abraço apertado nele, agarrou o pescoço dele, beijou ele, falou: meu filho, você voltou para cá, eu estava te esperando. O irmão dele dentro de casa falava: esse teu filho aí, ó, gastou dinheiro com as prostitutas, agora só recebe. Eu só não me deu nenhum cabrito até hoje, agora você deu um novilho para ele. Você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Deus não precisa ficar dando sinal para você, Deus não precisa ficar fazendo maravilha para você crer nele, ou seja, é dele mesmo. Deus não fica dando sinal para você, dá sinal para quem está lá fora, para ver se vem para cá. Você já está aqui, que sinal que você quer? Se Deus não fizer um sinal, que sinal que você quer? O Espírito Santo está em você, que sinal? Não vai matar cabrito nenhum não, vai matar a ovelha para quem está chegando, para ver se vem para perto de nós. Glórias ao Senhor. Às vezes chega alguém quebrado, veio do mundo arrebentado, chega aqui, só dá o dom de língua, faz: isso não é Deus, é Deus, é Deus sim. É o filho voltando para casa e o irmão não quer. Esse teu filho aí, ó, é esse teu filho aí, né? Eu sou a luz e nós somos treva, é o que nós somos. O que falou os escribas e fariseus: tu testifica de ti mesmo, cara de pau, tu testifica de ti mesmo, testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro não, falando isso com Deus, porque você sabe, Jesus é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus desceu, e no ventre de um menino, o corpo de uma criança, entrou o Deus Filho. Aquele homem, o que tinha ali, era o Deus Filho dentro dele. É que Paulo fala: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós tocamos, Pedro fala, nós tocamos no verbo. Nós tocamos no verbo, na palavra, no Senhor, na palavra feita carne. Vocês que se acham tão importantes, olha o que ele falou com ele: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde que eu vim. Vocês não sabem, mas eu sei, porque tudo foi acertado lá em cima para ele descer aqui. Não foi um acidente de percurso, foi um planejamento já anunciado há muito tempo. Davi falou: o Senhor vai levantar depois de mim um varão que será como o dia, quando o sol se levanta e não tem nuvem. E Moisés falou: o Senhor vai levantar um varão semelhante a mim, todo aquele que crê nele não vai morrer, não vai perecer. Os anúncios estavam feitos lá atrás. Isaías falou: parecia que ele era um homem tão sofrido, levou sobre si todas as nossas doenças, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens, tudo anunciado, mas eles não conseguiam enxergar. Eles estavam com a Bíblia na mão, mas não entendiam. Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julga. A hora passou, eu sou o que testifico de mim, mas meu Pai também testifica. Olha como é que eles são arrogantes. Aqueles pequenininhos já tinham acreditado nele, hein? Mas os escribas, esse que fazia exatamente a escritura, escrevia o testamento, escrevia aqueles textos sagrados, estava na mão dele. Olha a pergunta ousada: aonde está seu pai? Cadê seu pai? Vocês não conhecem a mim, nem meu pai. Eu vou falar uma coisa para vocês: eu vou me retirar daqui, vocês vão me buscar, não vão me achar e vão morrer no pecado. Ele estava dizendo: eu vou voltar. Aqueles galileus viram, ele apresentou-se entre eles, e de repente ele começou a subir, os galileus olharam para cima, sumiu lá no céu e sumiu. Eles ficavam só olhando, apareceram os anjos, falaram: o que vocês estão olhando aí tanto para cima? Esse Jesus que vocês estão viram subir, vai voltar. Pode ir embora para casa, que não vai ser agora não, vai demorar um bocado. E lá de cima, sabe o que ele fez?
acertou de vez toda a conta da igreja. Está tudo quitado. Agora, a corte celestial toda aceita a nossa entrada como filhos. E Ele enviou o Espírito Santo, que é para selar, é o selo. O Espírito Santo nos selou para a vida eterna. Vocês lembram quando eles estavam reunidos? De repente um ruído no céu, como se fosse assim um vento, e desceram labaredas de fogo, e elas foram distribuídas na cabeça de cada um, e à medida que eles foram recebendo, foram falando línguas. E até hoje o Espírito Santo faz a mesma coisa. Grande parte dos nossos irmãos recebe o dom de falar línguas, mas o importante é que receba o Espírito Santo. É esse que sela, esse é que sela. Mas vou saltar para o final, porque a hora passou. Eu vou saltar para o final, porque não dá tempo de exortar essa palavra toda. Mas olha o que ele falou no final aqui. Porque eles foram mais longe ainda. Irmãos, é tão blasfemo isso, né? Você é samaritano e tem demônio. Olha. Meu Deus. Jerusalém pagou caro, né? Israel pagou caro. 37 anos, mais ou menos, depois disso aqui, o exército romano não deixou pedra sobre pedra. Não ficou nada lá mais. Tudo foi destruído. Porque ele tinha falado: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja, mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Eu quis juntar seus filhotes debaixo das minhas asas, mas vocês não deixaram. Eu não volto mais aqui, até o dia que vocês aprendem a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vai chegar um dia que Israel vai ver o Senhor, mas não é agora, porque afinal Israel, eles continuam sendo o povo de Deus, ainda que tenham rejeitado o Messias. Ainda há uma promessa sobre eles. Nós somos companheiro deles, ainda que no tempo presente essa aliança não está concretizada, porque eles não aceitam o Messias por enquanto. Eles esperam a chegada do Messias. Só que o Messias já veio. Os irmãos sabem disso, né? E veio de um jeito tão simples, né? Montado num jumentinho, chinelo de dedo. Isso aí não convence nenhum judeu que o Messias chegou. Se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Aqui nós temos que entender uma coisa, mas não dá para exortar isso agora. O corpo nosso prova a morte, mas o espírito não. Nunca prova. Agora nós temos certeza que você tem demônio. Eles insistiram. Agora está certo que você tem demônio. Abraão morreu, os profetas morreram. Você disse que quem guardar sua palavra não morre? Porventura você é maior que Abraão? Olha que coisa. Abraão viu, Cristo esteve com ele, Cristo esteve com Josué. Vocês lembram quando Josué, no Manaim, saiu e encontrou com um varão com espada desembainhada na mão? Ele perguntou, porque Josué era homem de guerra, ele estava no meio de uma batalha, sei lá se é cedo, eu não conheço todo soldado, eu não sei se é nosso, ou se é dos nossos ou se é contrário, porque se for dos contrários, eu já pego a minha espada também. Eu não sou contra e nem sou a favor, eu não sou desse grupo aqui de baixo, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Bom, nesse caso, eu vou abaixar minha cabeça. Ajoelhou e adorou ele. Era o rei que estava ali, era o rei. Nenhum anjo aceita adoração, aquele dia foi vocês lembram quando chegaram 3 varões na tenda de Abraão? Bateu o olho neles, Abraão falou assim: isso aqui tem uma coisa diferente aí. Adorou eles. Cristo estava ali. Cristo estava ali. Vocês lembram quando Abraão veio da matança dos reis? Na matança dos reis, quem encontrou com ele? Melquisedeque. E ele era um homem tão grande, detinha as promessas de Deus. Entretanto, ele, irmãos, olha que interessante, ele ofereceu dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque deu para ele pão e vinho, que é a simbologia da Santa Ceia. E Hebreus fala, esse Melquisedeque
é sacerdote eterno. E nessa ordem de sacerdote eterno, o mais alto representante é Cristo. Por isso que ele falava. Aqui ele fala: Abraão, vosso pai, viu o meu dia e ficou muito alegre. Não dá para entender. Você não tem 50 anos, você viu Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Não é eu era, eu sou. Moisés perguntou: qual que é o teu nome para falar para aqueles judeus que estão lá no Egito? Qual é o nome teu? Fala para mim. Eu sou. Fala que eu sou, mandou você lá. Eu sou é o teu Senhor, o príncipe da tua paz. Aonde você for, por onde você passar, haja o que houver, Deus vai te ajudar. Vai te ajudar. Você foi chamado como filho adotivo e Ele nunca vai te deixar. Tem uns que não gostam de Deus, não aceita a palavra, e tudo quanto nós fizermos aqui, eu prego uma palavra aqui, daqui a pouco estão nos atacando na mídia. Sabe por quê? Porque não são de Deus. Não são. Tem uns que não são. Nada está bom. Tudo é ruim. Sabe por quê? É difícil falar isso, mas não sou eu que estou falando, é a palavra. Não sou eu, não. Por que vocês não aceitam a minha pregação? Mas eu não vou pedir resposta a você, não. Eu mesmo vou responder. Ele falou forte, né? Vosso pai é o demônio. Vocês são filho do demônio. E vocês estão fazendo tudo o que vocês aprenderam junto com seu pai. Eu faço as coisas que eu aprendi junto com meu pai. E você faz as coisas que aprendeu com quem, irmã? E você, irmão? Com quem que as suas obras parecem? Com a do pai de cima ou esse caído de baixo? Oxalá que todos nós aqui tenhamos as nossas obras em Deus. Sejamos livres para caminhar nessa jornada eterna. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.